Olá pessoal, hoje esse áudio é um pouco mais longo do que de costume, até um assunto que daria para escrever uma newsletter, quem sabe, mas eu resolvi falar no áudio aqui do Telegram, porque como vocês já sabem, o objetivo desse canal é dicas práticas de coisas que aconteceram no nosso dia a dia, no meu dia a dia, no consultório, ou mesmo nos hospitais onde eu atendo. E é sobre neuropatia óptica isquêmica posterior, né? A tão conhecida NOIP. Né? A gente vê muito pouco sobre isso, a gente lê, mas no dia a dia não é uma doença, uma forma de acometimento nevrótico tão comum. Então, eu vi um paciente recentemente com esse diagnóstico. Enfim, esse paciente, vamos lá, ele era um senhor de 92 anos e que ele teve um episódio de perda visual e do olho esquerdo, é, sem dor, e, e o colega que examinou, quando ele examinou, ele não encontrou nenhuma alteração no fundo do olho. E do olho esquerdo, que o olho da queixa de perda de visão. E o outro olho, o olho direito, ele tinha um edema do, do nervo óptico. Muito bem. É, esse paciente tem como antecedente uma polimialgia reumática e tempos atrás ele teve uma perda de visão também do olho esquerdo e eu tive a oportunidade de examinar esse paciente. E na ocasião, esse paciente não tinha grandes alterações do nervo óptico. Né? Na verdade, não tinha grandes alterações do fundo do olho. O que ele tinha era um exudatinho, enfim, algodonoso, que lembrava, que sugeria que a natureza da perda visual foi isquêmica, mas ele tinha poucas alterações do nervo óptico. Aquilo foi interessante para mim porque é, ele tinha defeito da pele relativa, então, ou seja, ele tinha uma neuropatia óptica retrobulbar, e a gente fez a ressonância, não era neurite, e diante de uma neuropatia óptica posterior, sem dor, e que não tinha alteração da ressonância, imediatamente a gente pensou que estivesse diante de uma neuropatia óptica isquêmica posterior, tendo em vista que não tinha edema do nervo óptico. Agora, a primeira hipótese, evidentemente, que foi nóia arterítica, porque esse paciente, como eu falei, ele já tinha o diagnóstico de polimialgia reumática. E neuropatia óptica isquêmica posterior é incomum de forma não arterítica, a não ser que o paciente tenha algum evento, enfim, vascular que leve a estado de hipotensão, um choque hipovolêmico, um choque séptico, ou, enfim, por exemplo, eu tive um paciente que teve uma hemorragia digestiva aguda e fez um choque hipovolêmico, ele ficou, na ocasião, com 5 de hemoglobina, enfim, e ele fez uma neuropatia óptica isquêmica posterior. Então, quando é assim, a gente aceita que é uma NOIP não arterítica. Caso contrário, é mais provável que seja a NOIP de causa arterítica. Mas você tem que respeitar algumas exigências desse diagnóstico. A idade do paciente, provas inflamatórias, enfim. E até a biópsia de artéria temporal, evidentemente, se for positiva, confirma o diagnóstico. Esse paciente, como ele tinha esse diagnóstico de polimialgia reumática, a gente sugeriu fazer a biópsia, até já iniciar com a pulsoterapia com corticoide e tendo em vista a forte suspeita. Ele tinha muito pouco alterado as provas inflamatórias, isso é um dado que é relevante. E a gente realizou a biópsia e ela veio negativa. Mesmo assim,
o reumatologista preferiu iniciar a imunossupressão, tendo em vista esse passado, enfim, essa história de polimialgia reumática. Eu não fui, evidentemente, contra o que foi a indicação do reumatologista, mas eu realmente fiquei incomodado com a hipótese de de noipe arterítica. Por quê? Não só por essa questão que as provas inflamatórias estavam muito pouco alteradas e a biópsia negativa, até aí tudo bem. Eu já tive casos que os exames não mostraram alterações e a gente depois confirmou por outros achados que o paciente tinha arterite temporal. Mas o que mais me chamou a atenção é que esse paciente, ele era conta-dedos e ele melhorou para 20/30 do olho acometido, que na ocasião era só o esquerdo, com o tratamento com pulsoterapia. Isso me chamou muita atenção, porque recuperação da visão no paciente com noia, enfim, com isquemia de forma arterítica, ou seja, associado à arterite de células gigantes, é improvável. Assim, eu nunca vi isso. Se você olhar a literatura, é um evento raríssimo. Diferente da não arterítica, que você pode ver, embora também seja incomum, mas é mais comum do que a forma arterítica. E a melhora foi muito grande, conta dedos para 20/30. Isso me chamou muita atenção. Mas como eu falei, eu evitei, vamos dizer, fazer muito alarde, ou seja, ir contra o tratamento imunossupressor. No caso, ele começou a usar o Actenra, né? O tocilizumab. E por que eu evitei, enfim, entrar em contradição com discutir que não deveria ser usado com o reumatologista? Porque o reumato já me falou que ele já estava pensando em fazer, tendo em vista a polimialgia, que não respondia bem, porque pela idade ele não gostava de dar corticoide, nem outro imunossupressor, entendeu? Ele preferia dar o Actenra, o paciente tinha concordado e tudo mais. Então eu deixei. Por que eu estou contando essa história longuíssima, né? Porque esse paciente, mesmo paciente, ele teve essa história de perda visual que eu comecei a relatar no início, ainda em vigência do Actenra. Então, em resumo, era um paciente que já no primeiro episódio de perda visual, eu já não aceitava que ele tinha uma isquemia, ou seja, uma noipe arterítica, mais ainda agora nesse segundo episódio, que ele teve a perda visual do olho esquerdo de novo, né, e sem edema, o nervo já estava pálido, mas sem edema, e isso teve um edema no olho direito, né. Diante disso, o colega oftalmo que já acompanha esse paciente já começou com corticoide diante da suspeita de arterite temporal, novamente, e aí ele me ligou e contou toda a história e eu fui claro, imediatamente eu já fui contra essa hipótese. Eu sei que isso enfim, é difícil ir contra essa hipótese de arterite de células gigantes, tendo em vista que o paciente tem 92 anos, tem um antecedente de polimialgia reumática e tudo mais. Mas a gente não pode negar alguns fatos. Como eu falei, no primeiro episódio eu já achava que ele não tinha a arterite temporal, e agora, menos ainda, eu poderia aceitar essa hipótese, tendo em vista que ele estava em uso do Actenra. Uma semana antes ele tinha feito uma aplicação. Isso 1 ano depois. Pelo amor de Deus, aí eu acho que é demais. Se esse paciente estivesse, sei lá, tomando corticóide, fazendo desmame, poderia até pensar. Mas não era o caso. Muito bem. Por que eu estou contando toda a história? Porque aí vem a anamnese, a importância da anamnese no diagnóstico das neuropatias ópticas, de qualquer doença, evidentemente, mas em especial nas doenças neurooftalmológicas. Quando o colega oftalmologista me ligou falando, eu perguntei para ele, mas o que ele teve antes? Ele falou, ele ficou internado alguns dias no hospital porque ele teve um derrame pleural. Eu falei, mas espera aí, ele teve um derrame pleural? E aí ele percebeu,
ele ficou um tempo na UTI e percebeu a perda de visão só depois que ele chegou no quarto. Falei, não, deve ter alguma história aí mal contada. E eu pedi a liberdade para falar com os clínicos, e no final das contas, em resumo, esse paciente ele fez uma pneumonia, ele teve um empiema pleural, ele fez um choque séptico, ele chegou no hospital com choque séptico e com pressões de 10/5, e essas pressões elas variavam bastante. Às vezes eles conseguiam subir, mas às vezes ele ficava ainda em hipotensão. Bom, isso já é um fato que sugere esse paciente poder ter tido um evento isquêmico por hipotensão e não relacionado a arterite de células gigantes. E eu conversando mais ainda com esse colega que foi responsável pela internação, ele falou que esse paciente ele tinha mesmo episódios de síncope, por conta que ele tinha uma desautonomia que, segundo o colega clínico, ele é cardiologista, uma coisa que acontece com pacientes muito idosos. O paciente tem mais de 90 anos, não raro ele tem desautonomia e ele faz, às vezes, episódios de hipotensão. Mas que se esse paciente tem hipertensão arterial sistêmica, ele tem que ser tratado para hipertensão arterial. Ele até usou uma analogia que eu gostei muito, que ele fala que eles chamam na cardiologia de síndrome do cobertor curto. Ou seja, ele trata a hipertensão arterial, mas ele trata a hipertensão, mas aí faz a hipotensão, que é comum na desautonomia. Então ele nunca consegue, enfim, resolver os dois problemas ao mesmo tempo, tanto que ele prefere até deixar um pouco hipertenso, que é um pouco melhor, né? Menos pior, vamos dizer. E, enfim, era isso que eu queria dizer. Eu sei que o áudio é muito longo, mas no final das contas esse paciente teve uma NOIP secundário a uma hipotensão causada pelo esse choque séptico que ele teve. Muito claro para mim. E que não foi causado pela artrite de células gigantes. E a primeira já foi isso. Porque ele, depois revisando o prontuário, ele falou, não, foi exatamente nessa época que ele teve as síncope, que eu vi que ele tinha a desautonomia e que eu até tirei uma medicação para prostatismo, que sabidamente é uma medicação que leva também à desautonomia. E por isso que, segundo o cardiologista, que ele deve ter tido os episódios de síncope. Tanto que ele não teve mais depois que tirou essa medicação para o prostatismo. Então vocês veem a importância da anamnese, da informação, até mesmo retirada de uma conversa com outro colega. A gente nunca saberia, o paciente nunca vai informar isso para você, dizer que tem desautonomia, que estava tomando um remédio que causava desautonomia, que ele tinha episódios de síncope. Nunca vai falar isso para você, porque ele nunca vai imaginar o contrário. E muito mais ainda porque ele já chega com esse viés de achar que a causa da perda visual é isquêmica secundária ao problema de arterite que ele já tem, porque o reumatologista já fala para ele isso. Já falou nesse caso. Enfim, então é isso. NOIP, né, isquemia posterior, investiguem nos pacientes muito velhos a possibilidade de desautonomia e causando uma hipotensão. Repito, isso não é um evento comum, assim como a NOIP também não é um evento comum, mas não devemos achar que esse paciente tenha sempre uma arterite de células gigantes. Tá? É isso, um abraço.